Salmo 29. Nós vamos ler o Salmo 29. Salmos de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. Deem ao Senhor, filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. Amém? Que nós possamos, nessa hora eu queria convidar os irmãos a fazer uma oração, né? Nos colocarmos diante do Senhor e, em primeiro lugar, que nós possamos agradecer. Talvez você não tenha muitos motivos para festejar, mas eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer. Que nós possamos realmente fazer essa oração de gratidão ao Senhor. Depois nós vamos orar pela avó da Eliane, que não está bem, está na UTI, infelizmente foi desenganada pelos médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. Nós vamos clamar pela vida dela, Dona Severina. Tá? Vamos orar então, irmãos? Bem. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, por estarmos na sua casa, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Porque o Senhor nos chamou, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, Senhor, desde a fundação do mundo. O Senhor nos separou, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou realmente do império das trevas, Senhor, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Muito obrigado, Senhor. Obrigada porque nós acordamos esse dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento que esteve à nossa mesa e nunca nos faltou, Senhor. Aliás, nada nos faltou, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo ano que passou, Senhor. Pelos desafios que tivemos, Senhor. Pelas lutas, Senhor. Até mesmo por ela nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor esteve conosco. O Senhor nos deu vitória. O Senhor nos ajudou até aqui. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado por ter nos guardado, Senhor, de todos os males. Tem nos guardado e nos guardará, Senhor. Cremos, assim cremos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. A tua palavra nos garante que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor aí está. Então nós cremos que o Senhor está aqui. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Nós nos entregamos a ti nessa noite. Clamamos que o Senhor venha com o teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Porque sem ti nós nada podemos, Senhor. Vem realmente sobre nós, ó Pai. Desperta os nossos corações, Senhor, para que nós possamos te louvar, para que nós possamos te engrandecer, para que nós realmente possamos te adorar na beleza da sua santidade, Senhor. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, ó Pai. Nos ajude realmente, Senhor. E nós clamamos, Senhor, pela avó da Eliane, Senhor. Pai, alcança a vida dela, Senhor, lá naquele hospital, Senhor. Tu és o médico dos médicos e a tua palavra nos garante que para ti nada é impossível, Senhor. Nós clamamos pela vida dela. Que o Senhor derrame, Senhor, do teu poder sobre a vida dela. Que o Senhor venha agir nessa hora na sua vida, Pai. Restaurando a sua saúde, Senhor.
dando a ela, Senhor, a graça, Senhor, dando a ela, Senhor, derramando sobre ela o teu amor naquele lugar, Senhor. Clamamos, Senhor, também por tantos enfermos, Senhor, diante dessa pandemia. Tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão nos hospitais, nas suas casas, isolados, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa cidade, ó Pai, que tem tantas pessoas, Senhor, de fora, e nós tememos o aumento dessa pandemia. Mas nós clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos que o Senhor realmente venha tocar, Senhor, no coração das autoridades, ó Pai, para que eles possam, Senhor, tomar medidas eficazes para conter essa pandemia, Senhor. Conforme a Tua graça e o Teu poder, nós clamamos essa hora, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos declarar nessa hora: quão grande és Tu, Senhor, e muito digno de louvor. Os irmãos podem, quem quiser levantar, vamos adorar o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Nós vamos ler o Salmo agora. Vou pedir para o Pedro colocar. Vamos ler todos juntos? Salmo 78. Vamos lá. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabelece um testemunho em Jacó e institui uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como nos rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do Oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como areia do mar. Fez com que caísse no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém,
não reprimiram o apetite. Ainda tinham alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjaram-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Amém. Nesse momento, se você trouxe seus dízimos, suas ofertas, você pode trazê-lo nessa hora, sinal de gratidão ao Senhor. Amém? E cura
Senhor, nós queremos te louvar nesta hora. Vem dizer o teu nome e te agradecer, Senhor, porque realmente tu és o nosso Deus forte. Tu és aquele que é, que era e que há de vir, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Que realmente, Senhor, nesse ano 2021, Senhor, nós possamos realmente te buscar cada vez mais, Senhor. Te adorar cada vez mais, Senhor. Meditar na sua palavra, ó Deus. Buscar a tua face cada vez mais, Senhor. Nós te agradecemos nessa hora. Nós agradecemos o teu nome, que é acima de todo nome, Senhor. Realmente, Deus, o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor, Senhor, que é tão pequeno, que é tão falho, Senhor. Mas graças a teu Filho Jesus Cristo, nós podemos chegar ao Pai e adorá-lo na beleza da sua santidade, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dados a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos. Nosso desejo é que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre a vida de todos, sobre a vida daqueles que estão presentes pessoalmente, estão presentes online. Graças a Deus por mais esse ano que Ele nos concede e graças a Deus por nós estarmos mais uma vez aqui para cultuar o nome do Senhor. Alguns sabem que o Fábio não está. Ele está no seu período de descanso e o nosso desejo é que ele esteja de fato descansando após um ano bastante trabalhado. Então, por enquanto, semana passada o pai esteve aqui, essa semana conosco, ele está nessas 2 semanas aí ausente. Não sei como que, se semana que vem ele já vai estar de volta ou não, né, mas creio que nossas atividades não irão parar, irão continuar. Principalmente agora já em 2021. Então, mais graças a Deus por mais esse momento. Graças a Deus por mais esse instante. Gostaria de convidar vocês para nós já abrirmos a nossa Bíblia. E nós queremos estudar, aprender um pouco das Escrituras do Senhor. Está em Romanos 8. E nós vamos ler apenas o versículo 32. Romanos 8, 32. Todos acharam? Romanos 8, 32. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos ler mais uma vez. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, acabamos de ler a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, enche os céus e a terra. A Tua palavra enche a nossa vida. O universo foi criado pela Tua palavra.
E o Senhor sustenta todas as coisas pela tua palavra. A tua palavra é luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, é mais preciosa do que os alimentos que nós comemos. Pai, muito obrigado pela tua palavra e pelo privilégio de termos a tua palavra. Ela foi inspirada pelo teu Espírito Santo e assim nós cremos. Eu desejo que o teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza mediante a tua palavra. E que a tua palavra produza sobre nós arrependimento. Que a tua palavra produza em nós fé. Que a tua palavra produza em nós mesmo o conhecimento do Senhor. Sabendo que o Senhor tem tudo para nos dar em ti, mediante a tua palavra. Que possamos então guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Possamos guardar a tua palavra e praticá-las. No nome de Jesus que nós oramos nesse instante. Amém. Faz uns 15 dias mais ou menos, antes de vir para a igreja, eu estava me preparando para vir para a igreja, e esse texto veio muito forte no meu coração. Eu até comentei com o Pedrinho sobre esse texto. É um texto que até eu falei para o Pedrinho, Pedro, dá para nós estudarmos esse texto, até quem sabe musicalizarmos ele. Ele até fez ali já alguns arranjos, né? Depois que a gente havia comentado. Então esse texto falou muito ao nosso coração. E é um texto muito simples, né? Nós lemos ele e facilmente nós podemos gravá-lo em nossa mente. Por quê? Porque ele diz a respeito daquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Como que ele não nos dará com ele todas as coisas? Então, nós vamos procurar com esse texto, dividir esse texto para nós conversarmos, para nós estudarmos, para nós desfrutarmos do texto, dividir ele em cada sentença. Então nós vamos pegar a primeira sentença, que diz aquele que não poupou seu próprio filho, e depois nós vamos falar sobre aquele que entregou, e depois, porventura, não nos dará todas as coisas. Vamos fazer essa divisão, dizendo para ver o que o texto tem para nos dar. Então, na primeira sentença, nós temos aquele que não poupou seu próprio filho. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer, diante do texto e com as escrituras abertas, é: quem não poupou o seu próprio filho? Quem não poupou o seu próprio filho? E a resposta, é claro, é o Pai, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Ele não poupou o seu próprio filho. A segunda pergunta que podemos fazer com essa primeira sentença é: quando isso aconteceu? É muito importante nós sabermos quando isso aconteceu. Eu gosto muito das coisas quando elas começam pelo começo. Começa na sua raiz. Eu creio que a gente consegue aí criar uma lógica, criar um raciocínio e compreender as coisas de uma maneira ordenada. Então, a segunda pergunta é: quando Deus decidiu não poupar seu filho? A palavra de Deus nos diz que foi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus resolveu não poupar o seu próprio filho. Antes do haja luz, antes que a cortina se abrisse, antes da humanidade existisse, o Senhor Deus, Cristo Jesus, Espírito Santo, nosso Deus, já havia decidido não poupar o próprio filho, no caso Jesus Cristo. Então essa sentença, o fato de Deus não poupar o seu próprio filho, essa escolha antes da fundação do mundo, implica dizer para nós que nós estamos aqui diante da real posição natural. Ou seja, diante da Suprema Corte da vontade de Deus. Estamos aqui, isso quer dizer
que nós estamos diante da ação divina, que desejou, na plenitude do tempo, revelar para nós o seu plano. E o seu plano é revelado para nós para demonstrar o quê? A sua glória. E a sua glória, ela é revelada através dele. A sua justiça é feita mediante o seu supremo bem, a saber, Jesus Cristo. Então, quando ele escolheu, antes da fundação do mundo, ele escolheu dar o seu filho. A palavra se fez carne e ela habitou em nosso meio. Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Outra pergunta que nós podemos extrair do texto e meditar a respeito disto é: por que Deus não poupou o seu próprio filho? O porquê Deus não poupou o seu próprio filho? Estive levantando destacando seis realidades a respeito daquilo porquê Deus não poupou o seu próprio filho. A primeira dela é porque ele deseja revelar a sua glória e o seu poder. Hebreus 1 começa dizendo que outrora falava Deus aos pais através dos profetas. Hoje, ele fala através do seu Filho. E o seu Filho, que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, fazendo todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, a primeira destaque que nós temos e a primeira resposta que nós podemos ter em relação ao porquê Deus não poupou o seu próprio filho é com a finalidade de mostrar para nós a sua glória e o seu poder. O segundo é para nos mostrar o seu amor. Para nos mostrar o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Praticamente todos nós conhecemos aqui, né? Só a Maria eu acho que ainda não. Mas vamos ter que ensiná-la. Então, porque Deus amou o mundo. Então, a resposta do Evangelho para nós, as boas novas, é uma resposta de amor para nós. Então, o fato de Deus não ter poupado o seu Filho é porque Ele nos ama. A terceira verdade que extraímos da palavra de Deus, em que diz o porquê Deus não poupou o seu próprio Filho, é a fim de que o Filho revelasse o Pai para nós. A fim de que o Filho revelasse o Pai para nós. Jesus diz em João 14, que se me conheceres, também conhecerás ao Pai. E quem vem a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então a realidade que nós temos e o porquê que Deus não poupou o seu próprio Filho é a fim de que o Filho revelasse o Pai. A quarta que nós podemos destacar, justificativa, é para que o Filho unigênito, para que nele recebêssemos o Espírito de adoção, ao qual possamos clamar Abba Pai. Ou seja, o fato de Deus não poupar o seu próprio Filho é para nos mostrar e para nos trazer Deus como nosso Pai. Jesus nos ensinou na oração a nós orarmos ao Pai nosso que estás no céu. Então, o motivo que Deus não poupou o seu próprio Filho é também de nos fazermos filhos dele. Não nos dando um espírito de escravidão, mas um espírito de filho, e que pode clamá-lo como Pai, como Abba Pai, como Paizinho querido. A quinta justificativa que podemos destacar a respeito de o porquê Deus não poupou o seu próprio Filho é para nos fazermos herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17, ele vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, a quinta justificativa, o porquê Deus não poupou o seu próprio filho, foi para nos fazermos herdeiros de Deus. E a sexta justificativa que nós temos, o porquê Deus não poupou o seu próprio filho, é para o quê? Para nos darmos vida nele e desfrutarmos da sua comunhão. Então a sexta é relacionado à nossa vida com Deus. É o que diz em Colossenses: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, por que Deus não poupou o seu próprio filho? O porquê Deus não poupou o seu próprio filho foi com a finalidade de nos mostrar a sua glória, o seu poder, nos mostrar o seu amor, nos mostrar o Pai, nos fazer filhos dele, também nos fazermos herdeiros com Cristo de todas as coisas e desfrutarmos dele, da comunhão com o Pai, da comunhão com o Espírito, da comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso Deus não poupou o seu próprio Filho. Essa é a primeira sentença. O porquê Deus não poupou o seu próprio Filho. A segunda sentença: mas Ele entregou por nós. Jesus não foi pego despercebido quando a multidão chegou para prendê-lo. A cruz não foi um acidente de percurso, mas foi dentro do propósito de Deus. Isaías 53:10 diz: ao Senhor agradou moê-lo. E Senhor agradou moê-lo. E como rico ele esteve em sua morte. Ou seja, ele estava consciente, se entregando por nós, doando por nós. 1 Coríntios 8:9 diz: sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua graça nos tornássemos ricos. Então, ele doou a sua vida por nós. Ele é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Ofereceu sacrifício uma vez por todas pelas nossas vidas. Então, a ação daquilo que Deus fez no céu, começou no céu, veio para o presente tempo, a relação daquilo que foi feito em Jesus Cristo, oferecendo o sacrifício por nós, dando a sua própria vida. Agora, o que isso implica? Esses dias eu estava fazendo uma visita comercial. Como alguns sabem, a gente trabalha com vendas. Eu estava fazendo uma visita comercial aqui em Balneário Camboriú, na rua da casa do Carlito. Eu tenho uma empresa lá que eu já visitei algumas vezes e retornei visitá-lo, a pessoa. E eu cheguei lá, vi que ele estava meio cabisbaixo, estava reclamando a respeito do que estava acontecendo com as suas questões de vendas. Eu reparei que tinha alguns livros assim na mesa dele, de filosofia e de física. E comecei a conversar com ele. Ele começou a falar das suas dificuldades. E eu perguntei para ele, por acaso estava lendo para buscar algum refúgio aí nos livros, alguma esperança nos livros? Não, eu estava lendo aqui porque eu quero escrever um livro, quero extrair algumas coisas aqui daquilo que eu estava lendo. Eu comecei a conversar com ele a respeito daquilo que ele estava lendo, da filosofia, a respeito da física, a respeito do universo, e nós chegamos a falar sobre Deus. Ele falou para mim que ele é agnóstico, mas que quando ele era mais novo, ele até frequentava a igreja. Mas ele não gostava muito de ver a imagem de Jesus Cristo na cruz ensanguentado. Por quê? Porque isso para ele representa a culpa, lhe trazia um peso, lhe trazia um desgosto, ver Jesus ensanguentado
na cruz. Eu fiquei pensando a respeito disso. E às vezes fiquei pensando como que é a nossa relação, e muitas vezes nós até mesmo olhamos na mesma forma que ele. Muitas vezes quando nós olhamos para a cruz e vendo Jesus na cruz ensanguentado, nós sentimos culpa. Porque ele se entregou. Nós cremos que o inocente se entregou. Mas o que a palavra de Deus pode trazer para nós a respeito dessa ilustração? Eu acredito que nós podemos destacar pelo menos 3 realidades que podem nos ensinar a respeito dessa ilustração e a respeito de nós olharmos para Jesus na cruz e ele ensanguentado na cruz e sentirmos culpa. A primeira delas é que todos nós pecamos. E nós estamos numa posição de inimizade com Deus. Todos pecamos e carecemos da graça do Senhor. Todos nós pecamos e carecemos do favor de Deus. Carecemos da ação de Deus. A segunda verdade que nós podemos destacar é que Deus, sendo santo, em seu tribunal, ele já condenou o pecador. Já colocou o pecador em estado de morte. Essa é a segunda realidade. Quando nós olhamos para a cruz e vemos a ação de Deus, então ele condenou o pecador, o pecado. A terceira realidade que nós podemos destacar é que Jesus na cruz é a morte do inocente que não pecou. Que não pecou. E por não ter pecado algum, assume o peso do pecado. Assume, toma sobre si toda a culpa do pecado. Então a mensagem da cruz é a mensagem de julgamento do pecado. É a mensagem do Cordeiro sendo sacrificado, tomando para si a condenação que era para nós. Nós somos atraídos à mensagem da cruz, somos atraídos em sua morte. Então é uma verdade. Toda vez que nós olhamos para a cruz e vemos Jesus crucificado, nós sentimos o peso. Mas hoje, o convite que o Senhor nos faz é para mais uma vez olharmos para a cruz. Mais uma vez olharmos para a cruz. Porque se nós olharmos de fato para a cruz hoje, ela está vazia. A cruz está vazia. A obra do Senhor não é uma meia obra. Não é uma obra incompleta. Mas é uma obra completa e consumada. Por quê? Porque Jesus não está pendurado na cruz morto. Pelo contrário, ele morreu, mas ressuscitou e vive. Então ele está vivo. Então nós podemos olhar para a cruz hoje e vermos Jesus Cristo vivo. É uma meia verdade olharmos para a cruz e vermos ele ali ensanguentado. Ele está vivo e levou a nossa culpa. Ele levou o peso que estava sobre os nossos ombros. E nós podemos ter vida através da vida de Jesus Cristo. Ele é o rei que venceu a morte, pois a morte não pôde suportar. Ele morreu a nossa morte para nos darmos vida com ele. E nele, em nós habita agora o seu Espírito. É verdade que Jesus não nega o sofrimento. Ele não nega a dor e o peso que ele sentiu lá na cruz ao morrer para nós. Mas ele o faz amando ao Pai e amando a nós, a fim de que, para nós, hoje, já não há condenação. Para que nós possamos saber hoje que para nós não há condenação. Então foi por isso que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, a fim de que hoje nós possamos desfrutar de uma vida com Ele e sabermos que não há condenação, não há inimizade
nossa com Deus, por meio da obra daquilo que Jesus fez, e já nos incluiu com Ele. John Stott diz assim: quando Deus justifica os pecadores hoje, está antecipando o seu próprio julgamento final, fazendo até o presente o que de fato faz parte dos últimos dias. Então, nós já presenciamos, o Fábio, da última vez que ele esteve pregando, ele falou sobre o já, mas ainda não. Daquilo que nós já recebemos do Senhor. Nós já recebemos o perdão para os nossos pecados. Mas nós estamos caminhando, segundo o propósito do Senhor, até que Ele consumará todas as coisas. Até que tudo se finalizará. Até que nós seremos transformados por completo. Então nós estamos num processo de santificação, também diante de Deus, segundo o propósito e o chamado do que Ele fez para nossas vidas. Então, Ele já nos justificou, Ele já nos aceitou. Então foi por isso que Ele entregou o seu próprio Filho. Então, nós acabamos de ouvir, atentar essas duas sentenças sobre a ação de Deus antes da fundação do mundo, a ação de Deus no presente tempo, revelado em Jesus Cristo. Mas o que isso tem de implicação para nós hoje? O que isso tem de implicação para nós em 2021? O que nós podemos extrair de aprendizado para nós caminharmos? Poderemos destacar pelo menos 3 reflexões, 3 verdades que a palavra de Deus nos aponta, 3 objetivos para nós, 3 situações que nós podemos ter para nossas vidas e alimentar a nossa alma, o nosso espírito. A primeira dela é que tudo o que pertence ao Filho de Deus também pertence a nós, os que cremos. Tudo que pertence ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, tudo que Deus entregou a Jesus Cristo, também pertence a nós. Tudo que pertence a Ele pertence a nós. Ele não nos poupou nada. Ele não nos poupou nada, mas Ele nos entregou tudo nele. A segunda é os eventos do presente. Os eventos da nossa vida, elas não estão regidas ao aléu. Elas não estão regidas ao acaso. Mas elas estão regidas dentro do plano, dentro do propósito realizado por Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, o propósito de Deus é feito em nossas vidas por meio dele. A palavra de Deus diz aqui em Romanos 8, 28, que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que Jesus conquistou, tudo que Deus deu a Cristo, Ele também nos dá. A nossa história, ela não está sendo regida de qualquer maneira. Pelo contrário, ela está dentro do nosso Senhor e Salvador. E a terceira realidade que podemos destacar é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Passamos em 2020, nada pôde nos separar. Estamos em 2021 e o nosso olhar pela palavra é olharmos para que nada pode separar do amor de Deus. O texto ele vai dizer aqui algumas realidades presentes ali, a aflição, a dificuldade. Nós podemos contextualizar dentro da nossa realidade. Será a economia que irá nos afastar do amor de Deus? Será o desemprego que irá nos afastar do amor de Deus? Será a ansiedade ou a depressão que irá nos afastar do amor de Deus? Será o distanciamento social que irá nos afastar do amor de Deus? Será a doença? Será o coronavírus que irá nos afastar do amor de Deus? Será a morte que irá nos afastar do amor de Deus?
nada vai nos afastar do amor de Deus, porque ele está revelado em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do seu amor. Então, o texto, ele irá concluir com uma pergunta. Porventura, ele não nos dará com ele todas as coisas? Porventura, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu gostaria de perguntar para vocês, olhando a esse texto. Não precisa responder. Mas o que seriam todas as coisas para vocês hoje? O que seriam todas as coisas? Será que seria uma vacina? Será que seria as coisas voltando dentro de uma ordem que você acha mais favorável? Será que todas as coisas é você adquirir aquilo que você tanto tem planejado alcançar de consumo? Será que seria isso? Será que o texto está falando sobre essas coisas? O Paulo faz uma pergunta retórica. Uma pergunta que não é para nós respondermos. Por quê? Porque ele já tem a resposta. Porque a resposta, ela diz respeito àquilo que ele já fez por nós. A resposta diz respeito àquilo em que ele nos deu tudo, dentro da riqueza da sua graça, revelando tudo para nós. Por quê? Ele deu o seu Filho para nós, que é o seu bem mais precioso. É claro, se ele deu tudo para nós, que é o seu Filho, será que ele também não nos dará as coisas pequenas? Claro que ele também olha para nós e as necessidades das coisas pequenas. Mas a realidade que o texto bíblico tem para nos dizer é que tudo que nós temos, e o acesso que nós temos a Deus para pedir o tudo dele, é para pedir tudo aquilo que ele fez e faz em nós, e tudo do conhecimento de Deus, tudo da relação com Cristo, tudo no Espírito Santo. Então essa é a relação que ele tem para nos dar. Tudo dele. Deus não tem uma lista para nós em 2021 de metas e objetivos para nós. Mas o que ele tem para nós é nos dar tudo nele. É nos fazer completo nele. É nos fazer pleno nele. Calvino diz que, descendo à terra, ele trouxe consigo todas as ricas benesses celestiais, com uma dadivosa mão. Ele nos exibiu. Nele possuímos todos os tesouros e dons celestiais do Espírito Santo, o qual nos conduz à vida e à salvação. Tudo que ele conquistou na cruz, ele fez por nós. Tudo que ele conquistou na cruz, ele fez por nós. E tudo que nós somos é por causa daquilo que o homem Deus fez em nós. E ele tem tudo para fazer em nossas vidas, nos entregando tudo dele. Santo Agostinho diz que inquieto está o nosso coração, enquanto nós não descansarmos completamente em Deus, enquanto nós não repousarmos completamente em Deus. Eu, agora no mês de julho, estava com algumas pessoas, a Jéssica pediu para a gente estava indo embora tal, tinha almoçado, a Jéssica pediu para mim fazer uma oração para uma pessoa. E daí, ela pediu para eu fazer, beleza, então eu vou fazer. E esse texto veio muito forte no meu coração, essa frase do Agostinho: inquieto está o meu coração, enquanto em ti não repousar. Por quê? Porque eu estava muito ansioso. Porque eu estava muito ansioso em relação a Maria que ia nascer, em relação às coisas que tinham acontecido, em relação ao emprego, em relação às vendas que havia baixado, em relação às metas. Eu estava ansioso. Mas o meu desejo é realmente desfrutar de tudo dele, para que tudo ele possa nos preencher. Por quê? Porque se realmente nós não tivermos tudo dele, nós teremos mais uma vez
uma vivência com ansiedade, uma vivência com insegurança, desfrutando de momentos tensos. Sabemos que, como a palavra de Deus diz, que Ele está no controle de todas as coisas e rege com o seu poder. Então, o convite que Ele nos faz é para olharmos para o seu amor. Ele nos faz aceitos e nos inclui como filhos dele. Nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos sós neste mundo, nós não estamos jogados neste mundo. Deus não criou um mundo e o abandonou. Pelo contrário, Ele está regendo todas as coisas. Ele está presente em todas as coisas. Ele governa, Ele é absoluto. Tudo que existe acontece. Ele sabe muito bem. Então a nossa história, a nossa vida está nas mãos dEle. Porque Ele de antemão nos escolheu. Antes que nós possamos existir, Ele nos escolheu. Ele nos justificou, nos fez aceito nele. Para vivermos uma vida com Ele, para desfrutarmos de uma comunhão com Ele e para termos tudo dele. Ele tem tudo para nos dar nele. Então esse é o propósito para 2021. É o propósito para a nossa vida, para que nós possamos desfrutar tudo dele, porque Ele tem tudo dele para nos dar. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, colocamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti. Pai, estamos diante de um ano, vindo, Senhor, de um ano com muitas incertezas, de muita dificuldade, mas estamos caminhando, Senhor, e nós estamos diante da Tua palavra. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor entregou o Teu Filho por nós. E o Senhor fez isso, não poupando nada. Também a Tua palavra diz que o Senhor tem tudo para nos dar. E nós não queremos, Senhor, pouco, mas nós queremos tudo do Senhor. Que a Tua palavra habite ricamente em nós. Que a Tua palavra habite, Senhor, em nosso coração. E que o Senhor nos transforme para desejar mais a Ti. Que de fato nós possamos, Senhor, descansar no Senhor, aprender do Senhor. Que Teu Espírito Santo encha as nossas vidas, para que possamos lançar, Senhor, mão de nós mesmos. Crer, Senhor, na força que há no Teu nome. Crer, Senhor, naquilo que Tu fez. Crer, Senhor, naquilo que Tu faz. Crer, Senhor, naquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Descansar, Senhor, em Ti. Desfrutar de Ti. Pai, perdoa mesmo as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos erros, a nossa negligência. Muitas vezes, Senhor, nós acreditamos que as coisas deste mundo, a fascinação das coisas deste mundo, é o melhor para nós. Muitas vezes, Senhor, nós perdemos tanto tempo. Quanto tempo nós perdemos, Senhor, durante esse ano também de 2020. Mas que o Senhor nos ensine a remir o tempo. Que o Senhor nos ensine a remir o tempo diante da Tua presença. Contar os nossos dias diante da Tua presença. Que o Senhor nos ensine, Pai, a caminhar contigo dia após dia. Que o Senhor nos dê fome e sede do Senhor. Que o Senhor desperte a Tua igreja. Que o Senhor desperte, Senhor, a nossa comunidade. E que o Senhor visite mesmo a nossa comunidade com Teu Espírito Santo. Pai, esse é o nosso desejo, de ter ao Senhor, desfrutar do Teu amor para sempre. Aprender do Senhor todos os dias, Pai. Nós oramos assim, crendo que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder, Pai, que é eficaz.
teu poder, Senhor, que é total. Nós somos gratos também a Ti, porque o Senhor incessantemente vem até nós. O Senhor não nos deixa só. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, porque é o Senhor que desceu, é o Senhor que morreu e ressuscitou. Muito obrigado, porque para nós era impossível. O Senhor fez aquilo que era impossível para nós. Graças te damos, Pai, pela Tua bondade, pelas Tuas dádivas celestiais. Graças te damos porque o Senhor não retém nada e o Senhor nos dá em abundância. Nós te louvamos, Pai, e desejando mais de Ti, desejando mais da comunhão com Teu Espírito Santo. Amém. Vamos cantar mais uma canção? Aí depois o Pai pode dar o encerramento. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de invocar a bênção araônica sobre a sua vida. E que se Deus tocar no seu coração, você fala um amém aí. Vocês, irmãos aí que estão online, que o Senhor te abençoe o seu coração. Abençoe a sua alma. O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe o teu trabalho. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe seus filhos. Que o Senhor abençoe a sua vida espiritual. Que o Senhor abençoe a sua descendência. Que o Senhor te guarde. Guarde de pecar. Que o Senhor guarde você do mal. Que o Senhor guarde das doenças, te guarde das enfermidades. Que o Senhor guarde você do divórcio, guarda você das lutas, das guerras, guarde você da ansiedade, da depressão. Que o Senhor guarde você da morte nesse ano de 2021. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que a maravilhosa graça de Jesus o Cristo, a graça superabundante, a graça gloriosa, que o grande amor de Deus, o amor incondicional de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a presença abundante do Espírito Santo, seja na sua vida, nesse ano de 2021. Amém. Vamos então à nossa doxologia, encerrando com a doxologia. 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém.